Hello, 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 hello. Vamos começar pela parte do vocabulário e depois nós partiremos para os prefixes and suffixes. Então, começando com usual, repeat usual, que é comum, tá? Legible. Se algo é legible, significa que é possível lê-lo. Então, ele é legível. Respect. O que é respect? Respeito. Play. O que é play? Pode ser tocar, pode ser jogar e pode ser brincar também. Aí o contexto vai dizer. Help. What is help? Ajuda. Friend. O que é friend? O que é friend? Amigo ou amiga. Tudo bem? Primeira parte. Então, pausa já, anota o significado daquelas palavras que você não sabia. Tudo bem? E agora vamos para a próxima parte. A próxima parte é onde a gente começa a falar sobre os prefixes and suffixes. O que são os prefixes? Os prefixes, eles vêm antes de alguma coisa. Tá? É o que vem antes de alguma palavra para mudar um pouquinho o significado dela. Então, olha só. Nós temos aqui algumas palavras. Deixa eu diminuir para você ver melhor. Isso. Vamos lá. Então, temos aqui prefixes. Eu vou ler, depois você pode até pausar e ler também, praticar a pronúncia, tá? Em voz alta. Prefixes are letters added to the beginning of a root word to change its meaning. Example given. Un plus happy, unhappy. Então, o que é o root word nesse caso? Nesse caso aqui é happy. O que é happy? Feliz. Se eu acrescento o prefix un, ele muda o significado completamente. Porque em vez de feliz, fica infeliz. Assim como a gente faz em português. Nada muito diferente, certo? A gente só tem que saber quais prefixes utilizar com quais palavras e isso é prática. Vamos lá. Aí vamos para suffixes. Suffixes are added to the end. Então lembra que prefixes são at the beginning. They are added to the beginning of a word, unhappy. Suffixes are added to the end to alter meaning or grammatical function. Example given, teach plus er, teacher. Então, a gente colocou er at the end, no final, e aí isso fez com que a palavra mudasse o significado. O que é teach? Teach é ensinar. O que é teacher? Ensinante. Professor, como a gente fala normalmente, né? Common prefixes include re, significando again, de novo, this, significando not, and pre, significando before. Common suffixes, então lembra que o prefixes está aqui. Common suffixes, que é esse do final, include ly, que é de modo, full, que é cheio de, and ing, action. Então, por exemplo, alguns deles vão mudar o significado, outros deles vão mudar a classe gramatical. Então, se eu falo quick, eu estou falando rápido, certo? Se eu colocar er, para lembrando do superlative, do comparative que a gente falou da outra vez, quicker, eu falei mais rápido. Mudou algo nele, não mudou o significado no total, mas mudou algo. E se eu colocar ly, mudando o suffix, eu mudo até a classe gramatical, porque dele vira um adverb, que fica quickly. Ok? Questions? Então, pausa aí. E agora você vai colocar essas palavrinhas aqui, que estão no meio, cada uma
cada uma em seu lugar, cada uma para o lado certo. Então, aqui, o que for prefix, você coloca do lado de cá, e o que for suffix, você coloca do lado de cá. Vai lá, pausa e volta. Voltou, voltou, voltou. Então, vamos lá, disagree. Então, a root word do disagree é agree, que é concordar, certo? A palavrinha aqui no meio, disagree. O agree sozinho é concordar. Disagree, o que a gente adicionou foi o comecinho aqui do this. Então, a gente colocou no começo. Se colocamos no começo, e adicionamos um suffix ou um prefix. Um prefix, disagree. Hopeless, o que é hope? Hope, sozinho, é esperança. Less significa sem. Então, hopeless, quando a gente coloca o suffix less, nós estamos falando que é sem esperança, hopeless. Helpful, o que é help? Help é ajudar. Full é cheio, lembra que a gente viu aqui como se fosse cheio de, full of. Então, cheio de ajuda é uma pessoa que ajuda bastante, né? Útil. Uma pessoa helpful é uma pessoa que ajuda. Então, helpful, a gente colocou no final, então suffix. Invisible. E aí? Qual que é a root word? Qual que é a palavra original aí? A palavra original é visible. Ok? Que é visível. O que eu coloquei? Invisible. In, ele é colocado para que? Ele tem aqui, não tem aqui, mas tem lá embaixo depois. Também é significando not. Então, invisible significa que não é visível. Então, a gente colocou no começo in, então é um prefix que a gente adicionou. Uncomfortable. A palavra, the root word, a palavra raiz da palavra é comfort. Não é nem só o un, é comfort. O que é comfort? Comfort é conforto, certo? Comfort é conforto. Un, que é o prefix, ele está dizendo que não comfort. E o able no final é que se eu só colocasse comfortable, então comfort é só conforto. Comfortable é confortável, ok? E se eu colocar o un no começo, eu estou falando que é não confortável. Como que a gente fala isso? Escreve aí como que fala em português essa palavra. Quando algo é não confortável. E ela vai ficar aqui no meio mesmo porque ela tem tanto um prefix quanto um suffix. Preheat. Preheat. O que é heat? Heat é aquecer. Pre, que vem de antes, ó, before. Então, preheat é pré-aquecer. E a gente usa um prefix, que vem para mudar o significado da palavra. Em vez de aquecer, pré-aquecer. Actor. E aí? A root word é act. E o que a gente adicionou foi o or, actor. Então, a gente adicionou no começo e no fim. Se foi no fim, é um suffix. Então, ele vem pra cá, actor. Misunderstand. Root word. Qual que é a palavra original aqui? The root word is understand. O que é miss? Não é aquele miss de senhora, senhorita, não. Isso aqui é miss de não, entender errado. Misunderstand é um desentendimento, um entendimento errado. E a gente colocou essa partícula onde? No começo ou no fim? No começo, então ele é um prefix. Subway. Todo mundo já ouviu falar subway, no mínimo, pra falar de comida. Né? Então, way é caminho. Sub é por baixo. Então, um caminho por baixo é o subway. Que, vamos lá, o metrô, por onde que é o caminho? Por baixo. E aqui, a gente colocou um adicional antes ou depois da root word? Foi antes. Então, foi antes, então é um prefix. Vamos para cá. Quickly. Eu dei esse exemplo atrás. Então, quick é rápido. Quickly, rapidamente. Mudamos o significado, acrescentando o suffix. Simples. Não é difícil, né? É uma questão mais de prática e uso. Então, o que vai ajudar muito? Leitura, assistir série, esse tipo de coisa. O que eu sugiro aqui? Eu sugiro que vocês pausem, leiam essa parte e copiem. O que vocês tiverem dúvida, coloca aqui nos comentários e eu vou explicando aos poucos conforme necessário. Fechou? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Pausa e, usando essas informações, completa aqui as frases utilizando tanto uma root word, então uma dessas palavras aqui, para cada uma das frases, e um prefix or suffix. Então, match the root words to the correct prefix or suffix. Then, complete the sentences using the new words you created. Então, number one, você vai match. Então, com quem que vai cada um desses sufixos e prefixos? Com qual dessas palavras aqui em cima? Depois, vê onde que elas se encaixam aqui nessas frases. E aí, você depois despausa, que eu vou dar as respostas para você. Beleza? Vai! E aqui estão as respostas. Dúvidas? Coloca aqui nos comentários, pode perguntar e fica de olho para o próximo vídeo. Bye!